Tiago, você é bom de memória? Mais ou menos, 50%. Mais ou menos. Consegue memorizar, às vezes, telefone, data de nascimento, data de aniversário? Tem muitas datas pra gente memorizar. Muitas datas, né? Acaba esquecendo. E você aí de casa, quando alguém te passa um endereço, um telefone, você consegue lembrar alguns minutos depois? E coisas que aconteceram no passado? Tá tudo claro na sua mente? Quem nunca esqueceu de alguma tarefa, do nome, do telefone de alguém, que atire a primeira pedra. Todo mundo já passou por isso alguma vez na vida. É a tecnologia atrapalhando, porque antes a gente lembrava mais, viu? A memória é justamente uma das funções mais importantes do nosso cérebro. Quando ela não funciona bem, pode atrapalhar a nossa vida, nosso trabalho. Mas como treinar, então, essa memória? Existe algum sinal de que alguma coisa não está bem? Aqui no estúdio com a gente está a Fabiana Toledo, ela é psicóloga, vai nos ajudar a responder essas perguntas. Fabiana, boa tarde. Boa tarde. Por que a gente esquece tanto? Por que hoje a gente não consegue memorizar tanto? Isso é algo comum, é um problema, hein? Então, vamos pensar que são muitas informações, né? O esquecimento é algo comum. O que é necessário ficar atento é o excesso, né? O quanto eu estou esquecendo e o quanto isso está prejudicando tanto a minha vida, né? Tanto o cotidiano e a relação dos estudos. E a gente sabe que alguns fatores ajudam bastante, né? Uma boa alimentação, uma boa noite de sono, exercícios também ajudam a complementar isso. A gente preparou até uma reportagem, a gente vai dar uma pausa rápida no nosso bate-papo aqui para justamente explicar um pouquinho disso. Vamos ver. Você é daquelas pessoas distraídas que sempre esquecem alguma coisa? Já fui trabalhar e esqueci o ferro ligado. Na hora que eu voltei, o ferro estava lá ligado, ainda bem, né? Não tinha acontecido nada de grave, né? Eu fico preocupada com o ferro e falo, será que foi desligado? E volto. Deixar uma janela aberta, esquecer a roupa no varal, né? Deixa alguma panela no fogo, acha que esqueceu, mas se você não voltar, você fica com aquilo pensando que se você deixou ou não, né? Eu que tenho gêmeos, você tem que ficar bem mais atenta com isso, é capaz até de esquecer um, então você tem que ficar bem atenta. O nosso dia a dia é tão atribulado que o tempo parece cada vez mais curto para lembrar das atividades mais simples. As informações estão por toda parte. É preciso agilidade para absorver e processar tantas tarefas. Mas por que será que isso acontece? Às vezes eu tô com óculos, tá na cabeça, eu procuro ele, esqueço que ele tá na cabeça, sempre tô esquecendo. Bastante coisa a gente esquece durante o dia, né? Por que será, hein? Não sei se é a idade. Eu acho que é a idade. É, dona Rita, a idade interfere no nosso raciocínio. E isso acontece bem antes do que muita gente imagina, ainda na chamada fase jovem da vida. Um estudo feito numa universidade canadense mostrou que o cérebro humano fica mais lento a partir dos 24 anos. Essa professora especialista em exercícios para o cérebro explica que, assim como precisamos exercitar os músculos na academia, o mesmo acontece com a mente. O cérebro ele vai se modificando, fortalecendo, criando novas sinapses toda vez que ele é desafiado. Mas, por outro lado, a gente tem uma tendência muito grande de evitar esses desafios. É ficar ali na zona de conforto, fazendo o que é mais fácil para a gente, porque a gente já sabe. Até os caminhos que a gente conhece, a gente tem a tendência a repetir sempre os mesmos caminhos. E o ideal não é esse. Para que o cérebro ele se desenvolva, ele precisa ser desafiado. Nesta escola, pelo menos uma vez por semana, os alunos colocam o cérebro para malhar por 2 horas seguidas. Atividades com desenho, contas, brincadeiras de coordenação. O Matheus faz o curso há 1 ano. O adolescente de 14 anos que não conseguia ficar parado para estudar, encontrou o ponto de equilíbrio para ter foco e concentração. Eu era muito distraído e muito nervoso. Eu tentava estudar, mas eu me distraí com qualquer coisa. Eu pegava meu celular, ficava com os meus próprios material e eu não conseguia prestar atenção. Quando as aulas voltaram, em fevereiro, março, teve as primeiras provas e eu vi que melhorou muito desde o ano passado. Hoje, sentar para estudar para a prova não é mais um martírio, então. Não, é mais fácil agora.
O ideal é começar a malhar o cérebro a partir dos 6 anos. Mas independente da fase da vida, o importante é pôr a mente para se mexer. Foi pensando nisso que a Maria começou as aulas há 3 meses. E nesse pouco tempo, já percebeu a diferença. Eu não tinha muita concentração nas coisas que eu fazia, né? Então isso já melhorou bastante. Em questão de ter mais paciência também, isso me ajudou bastante. E tem ajudado até hoje. A distração, eu era muito distraída, mas eu estou melhorando nisso, né? Graças ao curso. E olha, não tem desculpa para não exercitar o cérebro, viu? Em casa, só de mudar alguns hábitos rotineiros, como por exemplo, usar mais a mão que a gente não está tão acostumado, no meu caso seria a mão esquerda, isso já ajuda bastante a estimular a mente. Você pode fazer em casa, escovar os dentes com a mão não dominante, procurar escrever com a mão não dominante, procurar uma roupa com a luz apagada. Você percebe que você vai lembrar coisas que antes você não lembrava. Você vai conseguir se concentrar melhor numa leitura. Sabe aquela coisa de querer ler, mas você na segunda página já não lembra mais a primeira e tem que ficar voltando? Não, você consegue se concentrar naquela leitura, guardar melhor. Exercícios em dia também pedem uma boa alimentação. Os alimentos são fundamentais para uma boa memória. Então fique atento aos vilões e aos aliados nessa busca por uma mente saudável. A gente não tem um alimento que ele sozinho vai fazer milagre, mas a frequência de alguns alimentos e a quantidade que a gente come e como a gente come. Também não adianta você pegar um super alimento, por exemplo, um abacate. Um abacate tem um monte de nutriente legal, aí você vai lá e enche de açúcar e come super correndo. Não, então o abacate ele é um alimento super nutritivo, mas aí você coloca umas gotinhas de limão, não precisa colocar açúcar, come devagar, de repente uma aveia. Prefira sempre vegetais de folhas escuras, como o espinafre, rúcula, agrião e couve. Elas ajudam a evitar o declínio cognitivo e neurológico. Aposte nas frutas vermelhas. Ricas em antioxidantes, favorecem a proteção cerebral. O ideal é comer pelo menos 2 vezes por semana. Já o azeite, rico em ômega 9, além de melhorar o colesterol, protege o cérebro contra doenças como o Alzheimer. Fique longe de manteigas e margarinas. São produtos com gordura saturada e gordura trans. O mesmo vale para frituras e fast food, que favorecem o aparecimento precoce de doenças neurodegenerativas. Produtos processados, ultraprocessados e doces têm muito açúcar e aditivos químicos que são prejudiciais à saúde. Alimentos que nos ajudam muito nessa época que a gente precisa melhorar a concentração, produtividade. Atum em lata mesmo, sardinha em lata ou frescos, salmão, aveia, abacate, azeite, ovo inteiro, a gema do ovo. Então são alimentos assim que a gente naturais, que a gente tem lá na feira, na quitanda, no mercado, sem muita frescura. Uma combinação de atitudes mesmo para dar certo e a memória funcionar, né? Fabiana, a gente viu alguns exemplos ali de rotinas, a gente mudar a rotina para ajudar na memória. O quanto que isso de fato faz bem, o quanto que isso ajuda a gente conseguir ter uma memória melhor pelo longo prazo aí? É necessário tentar sair da rotina, né? Nós sabemos que é uma rotina muito pesada, principalmente os estudantes em época de vestibular, né? Os alunos que estudam em faculdade, mas é necessário que façam atividades diferentes. Isso estimula, porque nós temos muita informação, mas a gente acaba não acessando muito essa questão da memória por conta de ficar fixado em uma coisa só. Você estava até comentando no começo, né, das pessoas que esquecem com muita facilidade. Quando isso vira um sinal de alerta para a pessoa, até mesmo quem está perto, perceber esse tipo de atitude, se a pessoa está esquecendo demais, quando isso pode virar, olha, não, tem que fazer alguma coisa. É importante, né, que não está relacionado só a um fator de idade. Antes, né, a gente só olhava isso na questão do envelhecimento. Hoje em dia, essa carga que tem de informações, principalmente celular, né, não colocando o celular como um vilão, mas o fato de um estudante estar com o celular virado na mesa, já é um fator que ele já vai se distrair e ficar conectado no celular, preocupado, né? Então é importante que as pessoas que estejam próximas comecem a ver o que está afetando tanto na rotina dessa pessoa.
Em média é isso mesmo. Agora a gente está falando de ficar atento a essas informações aí para ver se tem alguma coisa errada. O que é normal a gente esquecer? Então, a Bia brincou no começo em questão de número de telefone, alguns RG, CPF. Isso é algo normal? E aí, passando disso, quando o esquecimento é rotineiro todo dia, já é um sinal de alerta, como é que a gente pode diferenciar esses esquecimentos aí? Pensando em números, não são todas as pessoas que têm facilidade em matemática, né? Existem pessoas que têm facilidade em língua portuguesa, em outros tipos de matéria. Quando começa a prejudicar mesmo, né? Quando eu acabo saindo da minha rotina, quando eu acabo perdendo algumas coisas, quando isso vira uma rotina mesmo excessiva, prejudicando. E aí precisa realmente ter alguma intervenção em relação a isso. Sim, você de casa pode participar com a gente, nosso número do WhatsApp, nosso novo número, inclusive, está aparecendo na sua tela, 99631-8500. Inclusive, Fabiana, questões psicológicas podem atrapalhar essa questão da memorização também? Muito, né? Vamos pensar principalmente no estresse, né, que é um fator. As pessoas que se cobram muito, né, existe uma cobrança excessiva, existe uma cobrança externa, certo? De resultados, mas existe uma cobrança interna. As pessoas que se cobram muito, isso também acaba prejudicando nesse processo de memorização. Então a pessoa ela fica tão preocupada com o resultado que ela não olha esse caminhar até chegar ao resultado. Estresse, depressão, seriam alguns... Estresse, depressão, ansiedade. O que as pessoas sempre falam assim, eu não tenho tempo. As pessoas que trabalham muito, mas até quero deixar uma reflexão para as pessoas, né? Se eu não encontro tempo para me cuidar enquanto eu estou saudável, eu vou precisar encontrar um tempo quando eu adoecer. Então é importante pensar assim, por que não se cuidar quando eu estou saudável, né? E precisar mesmo desses ajustes, porque é difícil não ter o estresse, é difícil não sofrer de ansiedade, mas o que nós profissionais olhamos é o excesso, né? Quando isso acaba prejudicando muito a vida da pessoa. Para a gente encerrar rapidamente, então, Fabiana, as dicas para a gente poder exercitar essa memória aí e conseguir chegar 100% na velhice aí. Certo. Vamos pensar, né? Como falou na reportagem, alimentação, exercício físico. Uma coisa também importante é a questão da arte-terapia. Desenho, massinha, coisas que você possa modelar. Então, tudo que você possa criar. Hoje em dia, é tudo muito pronto, né? Você pega um jogo, já é pronto. Você vai fazer algo, já está pronto. Então, assim, exercite a memória construindo, né? É um processo de construção, principalmente na infância, né? Esses jogos de montar o quebra-cabeça é algo muito importante. Talvez os adultos achem estranho, né? Mas depois de adulto desenhar, mas é comprovado o quanto o desenho ajuda na organização da memória.